Um garoto fracassado que está prestes a bater as botas é salvo por pescadores que tentam ajudá-lo, mas ele nega e no final descobre algo que mudaria a vida de todos ao seu redor. O anime começa mostrando a casa de um jovem depressivo. A caixa de correio está cheia de cartas de cobrança e uma de despejo. Vários lixos espalhados pela casa. Ali vive Sasaki, um jovem que desistiu da vida. Ele pensa que nada mais tem sentido e que nada dá certo. Então coloca a corda no pescoço, pula, mas ela desprende e ele despenca no chão. No fundo do poço, ele vê uma correspondência de um hospital no chão e lembra de uma consulta. Ele chega no hospital e fala com o médico, que lhe diz que ele tem apenas 2 anos de vida. Ele vai embora se lamentando por não ser menos, que a vida dele é horrível e que acha que poderia até aguentar mais 2 anos naquele lugar infeliz. Então Sasaki vai até uma casa de apostas. Enquanto ele joga, um estranho pega em seu ombro e vemos que era um agiota. Na verdade 3. Eles estavam ali para cobrar várias dívidas de Sasaki. Então eles vão conversar fora da casa, mas antes de saírem, percebem que o garoto havia ganhado o prêmio super quente, mas ele não é bobo e sai correndo para não pagar os agiotas, que também saem correndo atrás dele. Sasaki chega até um banco de uma praça e descansa um pouco. Ele fica se lamentando, falando que aquilo não era vida, que ele deveria estar entre a elite, mas que de elite a vida dele não tinha nada, que a dívida dele, ao invés de cair, só aumenta, que era impossível pagar tudo aquilo. Daí surge uma ideia: como ele só tem 2 anos de vida, não faz sentido devolver o dinheiro que ele pegou emprestado, e que ele poderia pegar mais dinheiro, já que não teria tempo de pagar. Então os agiotas chegam até ele, que cobra o dinheiro que ele não pagou, mas a chefa cai no chão exausta de tanto correr. Sasaki aproveita a brecha, foge novamente. Durante a perseguição, o garoto escorrega e cai de uma ponte. Lá ele começa a se afogar e não consegue se salvar. A correnteza era forte demais, quase sem vida. Ele pensa que aquele era o seu fim e que ele era um perdedor de verdade. Ao fundo vemos uma rede vinda em sua direção, mas ali Sasaki desmaia. Quando ele acorda, vemos que várias pessoas comemoram que ele estava vivo. O garoto olha para suas mãos e vê que realmente ainda estava vivo e pergunta quem eram aquelas pessoas. Ali vemos Takaki e Hana, 2 pescadores que salvaram a vida de Sasaki. Eles se apresentam e Takaki fala que havia confundido Sasaki com um peixe, mas que quando pegou viu que era uma pessoa. Hana fala que era mentira, que eles haviam visto ele se afogando e que todos foram até lá para salvá-lo. Daí o garoto vê que ele estava de colete salva-vida e Takaki fala que ele deveria usar aquele colete enquanto estivesse naquele lugar e que tirá-lo poderia ser bem perigoso. Sasaki fica sem paciência e fala que quer ir para casa, mas Takaki mostra para ele que estava em um quebra-mar e que seria impossível ele voltar nadando para casa. Ali era o paraíso dos pescadores. Takaki então combina de levá-lo para casa quando terminarem de pescar. Sasaki então comenta que pesca é coisa de velho, mas que não entendia porque ninguém ali era velho. Ao fundo ele vê Hana pescando feito uma profissional e fica popotizado na garota. Ela então percebe que estava sendo vista. Olha para Sasaki e nem liga. Ele fica com vergonha porque percebeu que fizeram contato visual. Daí ela vai até ele e entrega uma vara. Ela então comenta que aquela era a melhor hora para pescar e que ele deveria tentar, já que estava fazendo nada. Sasaki se faz de difícil, fala que não quer, mas Hana promete que a pesca pode mudar e salvar a vida do garoto. O garoto tá com preguiça e diz que vai pensar e mais tarde avisa ela. No horizonte vemos um barco que aos poucos vai chegando e vemos que são os agiotas, cobrando o dinheiro de Sasaki. Pergunta a ele quem eram aquelas pessoas, mas ele diz que são amigos do setor financeiro. Os agiotas pensam que Hana é cúmplice de Sasaki e exigem que ele devolva o dinheiro, senão todos ali seriam presos. Mas o barco começa a se afastar. Vemos que Hana havia mandado uma mensagem para o pescador que pilotava o pequeno barco, já que eles eram amigos. Então ela comenta que ninguém pode atrapalhar os pescadores durante a pesca, que essa é a regra número 1. Por conta disso, Sasaki topa pescar. Takaki dá uma isca artificial a Sasaki e Hana o ensina a pescar. Sasaki tenta e erra, o que é normal, segundo Takaki. Já na segunda tentativa ele acerta. Todos ficam espantados porque o garoto conseguiu. Sasaki fica impaciente e fala que aquilo nem era tão divertido. Mas Takaki diz que ele é impaciente e que tem que esperar. Que a pesca é muito mais que um esporte, é um hobby. E que todos ali têm uma vida lá fora, mas que juntos tiram um tempo para pescar. Que pouco importa o clima ou a situação, eles vão pescar todos os dias. Enquanto Sasaki pensa nas palavras de Takaki, ele pega um peixe e não faz a mínima ideia do que fazer. Todos começam a comemorar e falam que ele era sortudo, já que conseguiu pegar uma cavalinha grande. Sasaki então percebe que aquilo era um pouco divertido. Sasaki começa a pensar na vida e se vê parecido com a isca, que enquanto ele pesca, a isca precisa ser recolhida, ou seja, ela está fugindo. E ela, assim como ele, está fugindo da vida. Que a isca, assim como o peixe fisgado, tenta fugir para viver. Daí ele vai recolhendo a isca e um peixe enorme a fisga, e é um dos grandes. Todos falam para ele fiscar a vara para ter mais força. O peixe começa a pular e todos veem que é um robalo dos grandes. A luta continua. Sasaki está desesperado, mas ele perde o peixe. Ele sai da isca. Hana comenta que ele tem sorte, porque é difícil pegar um peixe daqueles. Então vários começam a saltar e percebem que o cardume chegou. E todos começam a pegar vários peixes grandes e pequenos. O dia amanhece
agradece e decidem ir embora. No pequeno barco, Takaki comenta que Sasaki perdeu o maior robalo do dia e que Hana não conseguiu pegar um tão grande quanto aquele. Mas Hana fala que não pegou um grande, mas que pelo menos pegou um diferente de Takaki, que não pegou nem resfriado. O pequeno barco atraca, todos se despedem e vão trabalhar. Takaki comenta a Sasaki que todos ali trabalham no mesmo lugar, na loja Every Mart, e que se Sasaki quisesse, ele poderia trabalhar ali também. Takaki oferece carona para Sasaki e juntos vão embora. Ao chegar em casa, Sasaki vê que sua casa não existia mais, porque ela foi demolida. Sasaki não acredita no que está vendo e percebe que por conta da falta de pagamento, fizeram o rezoneamento na área, mas ali no cantinho estavam suas coisas. Sasaki fica que nem um zumbi e Takaki cai na risada. Ele comenta se o garoto não havia recebido a carta de aviso, então ele lembra de um dia que alguns homens foram até sua casa, mas ele não os atendeu porque pensava que eles fossem agiota. Sasaki pede de Takaki e fala que vai até a casa de um amigo e acaba esquecendo de pegar o seu peixe. Sasaki anda perambulando pela cidade sem lugar para ir, até que vê um gato e tenta passar a mão nele. O gato então arranha o garoto. De repente chega Takaki e pergunta a Sasaki se ele não havia encontrado um lugar para ficar e para comer. Sasaki fala que não, então Takaki o convida a entrar. Lá dentro, Sasaki vê vários objetos de pesca e que é muito desconfortável ficar na casa dos outros. Takaki lhe oferece uma xícara de leite e fala que aquilo vai ajudá-lo a aquecê-lo, que lá fora está chovendo. Takaki não acredita que o garoto não havia percebido o que estava acontecendo na vida dele para chegar no ponto de demolirem a sua casa. Sasaki fala que é bem deprimido e que não sai de casa. Takaki também comenta que o garoto nem vai ter direito à indenização por despejo, que o caso dele era bem difícil. Sasaki diz que não vai fazer falta porque ele tem alguns planos em mente. Então, Takaki pergunta ao garoto se ele vai pedir ajuda aos pais, mas o menino comenta que os pais pagam sua faculdade e que vai resolver os problemas sozinho. Takaki então oferece uma oportunidade de trabalho para Sasaki e que vai conversar com o gerente no próximo dia e em seguida joga um travesseiro na cara do garoto. No dia seguinte, os dois vão à loja Every Mart e vão falar com o gerente. Antes, Sasaki anda na loja e vê vários itens de pesca por ali. O gerente escondido o vê e o chama para conversar. Dentro do escritório, o gerente diz que precisava de uma pessoa para trabalhar e que o garoto tinha potencial. Mas antes de oferecer a vaga, ele pergunta a Sasaki se ele gostava de pescar. O garoto pensa que se falasse que não gostava de pescar, a vaga não seria dele. E ele fala que detestava pescar. O gerente então decide e o garoto está contratado. Sasaki não entende, então o gerente fala que precisava de alguém que não gostava de pescar na loja, enquanto todos saíssem para pescar. O gerente então contrata Sasaki. Hana sai do caixa, ouve toda a conversa e vai até Sasaki e pergunta por que ele odeia pescar. E o garoto diz que detesta o fedor do peixe. O gerente vê que a fila do caixa está enorme e Takaki sai correndo para cobrir a mina. Hana intima Sasaki a sair com ela, que ela vai fazer ele gostar de pescar. Então juntos vão até um parque de diversões e lá conhecemos Nishimori e Ice, amiga de Takaki e Hana. Eles então vão até uma piscina. Ali várias pessoas estavam pescando. Ali todos os amigos iriam pescar. Acontece que Sasaki era novato e não sabia o que fazer. Então Nishimori o ensina a colocar a isca no anzol e explica que dessa vez ele vai ter que pescar com a boia na linha, que ela servia para ajudar a isca a ficar na profundidade correta, que assim ele pegaria o peixe certo para sua linha e vara. Ela joga a linha e fala que é só esperar e ficar olhando para a bolinha. Ela deixa Sasaki e vai embora. Ele fica olhando a boia e vê que não pescou nada. Ele tira a isca e joga novamente e nada. Até que um tempo depois, o peixe pega a isca e ele começa a lutar com a vara, mas o peixe é muito grande e o anzol arrebenta. Hana fala que ele quase pegou um salmão de Neriá e que ele é um dos grandes. Sasaki fica impaciente, fala que não está conseguindo pescar e não serve pra nada. Mas Hana diz que não é divertido no começo, mas que quando ele pegar o jeito vai gostar. Então, ela avisa ao garoto que ele estava errando na puxada, que deveria deixar o anzol se mover com o peixe até o animal cansar. Sasaki repete as instruções, segura a vara e aponta para a direção dos peixes, até que ele começa a sentir o peixe comendo a isca e puxa a vara. Ele finalmente conseguiu fisgar o anzol do peixe e começa a segurar a vara na direção oposta do peixe. Dessa vez mais calmo, ele faz o peixe cansar e no final consegue pegá-lo. Depois, vemos que Hana também está firme na missão, até que o peixe pega na isca da garota. Sasaki tenta ajudá-la, pega na cintura dela e fica com vergonha. Ela então começa a brigar com o peixe, levando a vara de um lugar para o outro, até que no final ela também consegue pegar o peixe. Ela fica tão feliz que grita de felicidade. Todos os amigos vão embora da piscina e param para limpar o peixe. Sasaki comenta que não sabe limpar. Hana o ensina, mas ele fica com nojo ao ouvir, ver e fazer o mesmo. Mas no final de tudo, eles assam o peixe e ele gosta do sabor. Hana então pergunta ao garoto se ele parou de odiar a pesca e ele diz que sim. Hana fica aliviada. Todos vão embora rumo ao carro, mas Sasaki vê alguns amigos da faculdade e eles comentam que o garoto não estava indo estudar. Se tinha acontecido algo,
algo e se ele conhecia aqueles pescadores. Sasaki fala que está com dor de barriga e sai correndo por estar com vergonha dos amigos que havia feito. Sasaki, desesperado, corre pela rua, pega um metrô e vai parar em um cybercafé. Por lá, ele aluga um quarto e despenca na cama. Ainda no estacionamento, os pescadores ficam se perguntando onde o garoto poderia ter ido. Takaki imagina que não muito longe, já que ele não tinha para onde ir. Volta para o cybercafé e Sasaki, na cama, pega o celular e vê as dívidas que ele tinha. Ele fica bem desesperado porque não sabe o que fazer. Então, o anime volta no tempo. E vemos Sasaki na faculdade, mas ao invés de estudar, ele fica no celular aplicando em aplicativos sujos nível Tigrinho. Alguns colegas de classe veem o garoto no Tigrinho, os mesmos que o viram no estacionamento no episódio anterior. Sasaki jura que estava ganhando muito dinheiro, e os colegas acreditam e também começam a investir. Os dias passam, e Sasaki percebe que estava mais perdendo do que ganhando. Então decide pegar dinheiro emprestado com alguns agiotas, os mesmos que correram atrás dele lá no primeiro episódio. Para piorar a situação, os seus colegas descobrem que ele estava falido e que tinha perdido tudo. O garoto fica desesperado e sai correndo sem direção. E mais, ele do nada lembra do médico avisando que ele tinha apenas 2 anos de vida. Ele então acorda desesperado e percebe que havia tido um pesadelo. No mercadinho, Hana e Takaki ficam se perguntando para onde Sasaki teria ido, já que ele nem havia voltado para trabalhar. Hana fala para Takaki que o garoto voltaria assim que sentisse fome, que ele não tinha casa, mas estômago ele tinha. O gerente interrompe os amigos e mostra para eles um desafio de pesca. Quem conseguisse pescar um cação listrado ganharia 1 milhão de ienes, que dá mais ou menos 38 mil reais. Os 3 topam e vão até um rio para pescar o cação, mas percebem que outras pessoas também queriam ganhar a bufunfa. O desafio seria difícil, mas a vontade de torrar o dinheiro falava muito mais alto. Cada um prepara a vara e lança a linha no rio. A pesca então começa. Enquanto esperam sentados pelo milagre, Takaki percebe que sua vara estava se mexendo. Ele começa a puxar a linha e vê que estava enrolada na de Sasaki. O garoto também estava por lá. O cabelo rosa briga com o garoto, que ele havia fugido e deixado todos preocupados. Então, convida o garoto a pescar com os amigos. Enquanto pesca, Takaki questiona onde Sasaki havia arranjado dinheiro para comprar a vara e o molinete, já que ele não tinha onde cair morto. O garoto fala que tirou de um investimento, mas a desculpa não cola, já que o cabelo rosa sabia que o menino estava quebrado. Para a sorte dele, a vara começa a mexer e a linha a soltar. Sasaki havia conseguido pegar algo. Do outro lado, vemos os agiotas também tentando pescar o cação e ganhar os 1 milhão de ienes. Não demora muito tempo até que percebem que Sasaki estava por lá. Eles correm até o garoto, cobram a dívida, ele fica desesperado e sai correndo. O coitado do Takaki fica no lugar do garoto, desesperado tentando pegar o peixe, mas deixa com o gerente e também vai atrás do garoto. Os 5 correm quase uma maratona pela cidade, sem parar até a noite. Cada um vai caindo pelo percurso de cansaço. O menino, ele era quase o Flash, porque ele consegue escapar. Quase sem fôlego, ele para se recuperar e vê que Takaki havia conseguido chegar até ele. Ele pergunta por que o cabelo rosa o seguiu, então ele comenta que se preocupava com o menino Sasaki. Enquanto olham pela cidade, Takaki descobre um pouco mais sobre as dívidas do garoto e quem eram os agiotas. Sasaki fica com raiva e pede para ficar sozinho, já que ele não aguentava mais fracassar e queria um pouco mais de sorte, que o melhor seria se ele nem existisse mais. Takaki, então, em um flashback, fica com pena do garoto e dá uma oportunidade para ele, que ele pagaria a dívida dos agiotas, desde que o garoto pagasse e morasse com ele. Sasaki não vê sentido, mas por desespero, aceita a proposta. Volta para a pesca, o gerente ainda está na luta, e quando ele consegue pegar, ele vê que era uma raia. Todos vão embora, e ele fica desfalecido. Por fim, Takaki e Sasaki chegam em casa. Takaki fala para o garoto que ele não cobraria os juros da dívida que ele havia pagado, que aquela oportunidade seria um recomeço para o menino. Agora, Sasaki percebe que tudo havia mudado de vez. Um novo dia começa, e Sasaki começa a trabalhar de vez na lojinha. E vamos vendo a rotina do garoto. Takaki e o gerente o encaram do lado de fora e ficam orgulhosos, e também em paz, porque teriam mais tempo para pescar. Porém, havia um problema bem pequeno. Sasaki não entendia nada sobre pesca, então não conseguia atender bem os clientes. Ao contrário de Hana, que o ajuda a separar algumas iscas e mostra para o garoto que ela entendia muito bem sobre qualquer coisa relacionada à pesca. Ela dava aulas. Em casa, Sasaki desabafa para o cabelo rosa que ele não entendia nada sobre pesca, que aquele trabalho estava sendo bem desafiador. Porém, Takaki fala o óbvio, que com o tempo ele entenderia e que a rotina o ajudaria a estudar e a entender como as coisas funcionavam. Volta para a lojinha e por lá, Sasaki encara Hana. Ele achava a garota bem inteligente, mas esquisita. A encarada acaba quando um cliente o chama e pergunta sobre equipamentos de pesca. Ele fica congelado, mas é salvo por Hana, que aparece e ajuda o cliente, que fica bem satisfeito. E eu acho que eu nem preciso falar como Sasaki ficou, né? Eles voltam para o caixa e por lá encontramos o ponto fraco de Hana. Ela era bem noob para matemática. Sasaki percebe a situação e salva a garota. O expediente termina e enquanto os dois passam um tempo na sala de
descanso, o gerente aparece e vê que Hana havia comprado mais iscas de pesca, o que não era necessário já que tinha o suficiente. E também que a loja não era sobre pescas. Sem paciência, ela vai embora e diz que vai dormir. Sasaki a segue e descobrimos que ela morava em cima da lojinha de conveniência. O anime então nos mostra o dia a dia de Hana. Ela acorda todos os dias bem cedinho e vai pescar. Ao terminar, volta para casa, se arruma para ir para a escola, onde passa a maior parte do dia estudando e dormindo. A aula termina, ela começa a trabalhar na lojinha e depois volta para casa para dormir, o que se repete durante todos os outros dias. Voltamos para a lojinha, onde Sasaki descobre que a menina era mais nova que ele, já que ainda estava na escola. Ela joga na cara do garoto que ele era noob e que não entendia nada sobre pesca, mas que ela poderia ajudá-lo com aula prática. Ele topa e juntos vão para o rio. Por lá, ela ensina a primeira lição: diferença entre iscas. Uma fica mais na superfície, a outra na profundidade média e a última mais profunda, que tudo depende do peixe e do horário do dia. Em seguida, ensina a segunda lição. Depois de jogar a linha, ele deveria recolhê-la aos poucos, que assim a isca ganharia vida e enganaria o peixe. Por fim, ela deixa o garoto sozinho para aplicar tudo o que havia aprendido. Ele fica bem confuso no início, mas aos poucos vai pegando o jeito, entendendo e até gostando de pescar. Ao fundo, vê Hana bem esquisitona e feliz de estar pescando. O gerente aparece igual o mestre dos magos e explica que também iria pescar com os garotos. E enquanto conversa com Sasaki, descobrimos que Hana morava em cima da loja de conveniência, que era propriedade da avó da garota, que os pais da garota eram divorciados e que ela havia conseguido permissão para viver sozinha na loja e de quebra um trabalho e um hobby que amava, a pesca. Já à noitinha, o gerente vai embora e Sasaki fica sozinho tentando pescar. Lá, vemos que Hana aparece e mostra para ele que ela havia pegado muito peixe. Sasaki comenta que não havia pegado nada, nem resfriado. Ela então explica que ele estava pescando errado, que ao lançar a isca, ele deveria puxar e parar, assim daria tempo para o peixe fisgar. Ela mostra isso na prática e consegue pegar o peixão. Ele lança para ela que ela não havia ensinado aquela técnica, e ela fala para ele relaxar, porque ele era novato, bom em matemática, mas péssimo em pesca. Sasaki então descobre que ela o havia chamado para pescar, mais para mostrar a ele que ele era novatinho, mas também para ajudá-lo, para ensiná-lo a como se pesca e quais iscas ele deveria usar, mas que na verdade, aquela era só uma oportunidade de esfregar na cara dele que ele era noob. Ela vai embora e ele fica por lá surtando. E aí, o que você achou desses episódios? Você acha que Sasaki finalmente encontrou um objetivo de vida? Você acha que os amigos vão descobrir que ele só tem mais 2 anos de vida? Se você gostou do vídeo, convido a curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim eu vou saber se você está gostando do anime e continuo com o recap. Agora no vídeo está passando alguns recaps que eu já fiz aqui no canal e tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado e te encontro no próximo vídeo.